Olá, olá, e aí, como é que você tá? Futebol Sem VAR na área, o seu canal de futebol. Hoje vamos ver a polêmica vitória e classificação do Palmeiras em cima do São Paulo. O jogo foi marcado por um pênalti duvidoso. E se liga que esse pênalti gerou tanta discussão que até São Marcos, o ex-goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira, comentou o acontecido. E eu tô aqui pra lançar mais uma polêmica. Sei que vocês vão ficar putos comigo. Quer ver na íntegra tudo o que ele disse? Fique com a gente até o final e confira essa que com certeza vai ser a polêmica da semana no futebol brasileiro. Se você gosta de futebol, toca no like, tabela com se inscrever e corre pro abraço. Finalidade máxima num vacilo incrível, numa bobeira daquelas, numa pichotada no setor defensivo do São Paulo. Falando da partida, Mauro César Pereira, você até discordou de mim quando eu disse que eu achei o Palmeiras melhor. Eu achei porque ameaçou mais o gol do São Paulo. É claro que é difícil a gente falar da partida diante de um erro tão bizarro da arbitragem, mas você acha que o Palmeiras mereceu a classificação para a final ou não? E outra, o Estevão de novo sendo o jogador que mais tenta jogar nesse Palmeiras e um Vitor Roque que cavou o pênalti, realmente foi uma atuação de gala do Vitor Roque, mas que também achou uma bola ali fora da área. Dá para falar alguma coisa também da estreia do Vitor Roque, Mauro? E do erro do Rafael, né? No lance do pênalti. O Vitor Roque não dá para esperar muita coisa, né? Mal treinou com o time, é natural que ele vai precisar de um certo tempo até se encaixar. Ele apareceu por ter cavado o pênalti, né? O Estevão de sempre tem iniciativa, tenta resolver. O Palmeiras jogava em casa, torcida a favor, no seu piso artificial. É óbvio que vai ter uma desenvoltura maior de jogo, vai tem muito mais obrigação de tomar iniciativa, vai atacar mais. Agora o jogo é condicionado em todo o seu segundo tempo para a marcação do pênalti. Isso muda muito o que acontece. O jogador do São Paulo, não duvido que consiga atuar o segundo tempo sem aquele peso na cabeça. Estamos perdendo porque criaram um pênalti maluco que não tem sentido. E no vestiário, o cara tem a chance ainda de ver o vídeo. Ver o vídeo e falar, cara, não foi nada. Se ficou alguma dúvida, ele pode ver o vídeo no vestiário. Então, assim, é um segundo tempo que São Paulo joga correndo contra o tempo, tentando encontrar um caminho para chegar ao gol. Né? Teve até uma chance com o Caleri antes do intervalo, cabeçou para fora. E, assim, condiciona muito o jogo, porque não é um erro qualquer, não é um erro discutível, não é um pênalti que, foi, não foi. Não, é aquele que... Eu não vi ninguém até agora falar que foi pênalti. Ninguém teve coragem. Mauro, não foi. Eu vou te interromper. Vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio, tá? A gente voltou pra TV, voltou pro YouTube, estamos voltando agora aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas. Mauro falando aí sobre a partida. E você estava dizendo que é muito difícil analisar o jogo com um lance tão escandaloso como esse, né, Mauro? É porque acho que condicionou muito o segundo tempo do jogo, né? O jogo ficou muito condicionado. Aí o São Paulo teve que fazer substituições que não faria se tivesse 0-0, lançar o time para frente, tentar de alguma maneira, ficou mais vulnerável. Então condiciona o jogo, um jogo eliminatório com torcida única, fora de casa, tudo contra. Aí tem um pênalti desse, muda tudo. O jogo caminha no 0-0, outra história. Quem teria obrigação, estaria mais pressionado a vencer é o Palmeiras, que está em casa, tem um time melhor, é o atual tricampeão. Então, quando sai um pênalti maluco daqueles, pô, repito, eu não vi ninguém até agora, já olhei, procurei, ninguém falaram, foi pênalti. Ninguém. Os comentaristas de arbitragem todos dizem que não foi. Né? Central da Pito, os outros. Ninguém, não foi. Ninguém conseguiu falar, foi pênalti. No máximo que eu vi foi o palmeirenses aqui fazendo graça, tirando sarro dos São Paulinos, mas não citando pênalti. E falando só da classificação para a decisão contra o Corinthians. Então, assim, esse não é um erro normal, não é um erro qualquer, é um erro absurdo. Um erro, assim, decisivo e muito grave. Porque tem um vídeo ainda. Então, até já vi gente dizendo também assim, não, no árbitro de vídeo não tem que chamar, não. Tem que chamar sim. Então ele faz o que lá? Ele num lance interpretativo, eu acho até que dá... Não vou me meter, eu acho que não foi, ele acha que foi, é um lance discutível. Mas não foi discutível, é muito claro. É um salto antes do contato. O jogador salta antes, é muito claro. Então estamos falando de um erro que vai ser lembrado por muito tempo. Porque não é um erro qualquer, não é um erro tolerável, que gera discussão. Uns acham que foi, não. É aquele erro que não dá para defender. Dá para defender. Eu não sei nem se o árbitro consegue, depois de ver o vídeo, falar, eu acertei.
Está arriscado a ele mesmo admitir depois, ele vendo com calma, fala, porra, errei. É possível. Talvez não fale publicamente, mas talvez para si ele assuma, porque é um erro crasso, gente. É um erro crasso. Isso mexeu muito com o jogo. Eu vou te ser sincero, não dá nem vontade de falar do jogo. Porque sabe, é uma sacanagem com o futebol isso aí. Você espera um jogo que pode ser um jogo interessante, se não for um grande jogo tecnicamente, mas um jogo que tenha emoção, uma grande disputa, vale uma vaga na final. E isso depois de rodadas e rodadas com jogos enfadonhos, chatíssimos, desses campeonatos estaduais que são um porre hoje em dia. Que perderam o seu brilho, perderam a sua relevância, e são muitas datas, 16 datas. Então você atura vários jogos mequetrefes, né? Em todos os campeonatos estaduais, aí quando chega na hora de um jogo que pode ser interessante, acontece isso. Isso tira a graça do jogo, é uma sacanagem com o futebol. O futebol sai prejudicado. Sai prejudicado. Quem parou para ver o jogo hoje, que não é palmeirense, não é São Paulino, fala, pô, queria ver um jogo, você viu o quê? Você viu um jogo abaixo, um jogo atrapalhado por um erro absurdo. E esse erro, na minha visão, é derivado de desconhecimento, de não entendimento do jogo. Por isso que toda hora você vê, por exemplo, uma coisa muito comum, eu falo sempre sobre isso. O jogador está disputando uma bola, aí o braço, não estou falando de cotovelada, eu falo o braço. Você movimenta o braço, esbarra aqui no pescoço, por exemplo. O cara põe a mão no rosto e se joga no chão. Se bater na altura do peito, já se joga no chão. E os árbitros vão lá e dão um cartão para o cara. Não porque se jogou no chão, para o outro. Quer dizer, qualquer ator canastrão, vestido de jogador de futebol, consegue simular situações e eles embarcam. Eles não têm malícia, parece. Não percebe, peraí, isso aqui é o migué. Esse cara tá... Não, vão lá e dão um cartão. É muito fácil. E há uma diferença entre você ver uma cotovelada, uma agressão com o braço e o esbarrão. O esbarrão acontece. Né? Ontem mesmo foi quem? Foi o Martínez do Corinthians, né? Disputou a bola com o jogador do Santos, não houve agressão. Houve um salto, o braço esbarrou no rosto. Acontece, inchou na hora, fechou a imagem no rosto dele, estava com a bola abaixo do olho direito. Ele está mostrando, mas não foi agressão, acontece, é um acidente. Não houve nenhuma maldade ali. Você tem que saber interpretar isso. E eles não conseguem. Então, isso é muito chato. É caicai, é jogador que se joga. Outra coisa que acontece muito também hoje em dia, simulação para esfriar o jogo. O cara cai, não tem nada. No passado, o árbitro só parava o jogo quando havia uma situação grave, se percebia que era uma contusão, algo sério. Há uma recomendação para parar sempre que é choque de cabeça, perfeito. Mas hoje qualquer jogador, às vezes não tem nem choque, o cara deita no gramado lá, para o jogo. Por que parou o jogo? Ah, não, tem que parar. Não tem migué, você não está vendo que é migué? O time dele está ganhando, o outro está atacando, o cara para. Outra coisa que acontece, o jogador sentiu alguma coisa, o goleiro cai. O goleiro cai e fica lá para evitar que o time fique com menos um enquanto o outro é atendido. Mas pela regra, só o goleiro, quando o goleiro se machuca, o jogo tem que parar, porque você não pode jogar sem goleiro. O jogador de linha sai para ser atendido e volta. Aí o que faz? O goleiro cai. Quem está machucado é o centroavante, lá na frente. Aí o goleiro cai. Aí dá um migué. Pô, não dá para fazer nada contra isso? Não dá para perceber que é migué? Não dá para... Sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Aí os caras da arbitragem têm que discutir. Porque tudo isso, gente, só faz mal ao futebol. E são coisas características do futebol brasileiro, que você não vê na mesma escala em outros campeonatos, em outros países. É coisa nossa aqui. Toda essa porcaria é coisa nossa. E hoje, nesse pacote, tivemos essa infelicidade de uma dupla de árbitros de vídeo de campo que parece que tem uma dificuldade de entender o que é uma disputa normal, o que é uma simulação. Aí inventaram um pênalti que não existiu. E aí isso interferiu muito no jogo. O Palmeiras poderia ter se classificado naturalmente sem isso. Óbvio, era até o favorito, jogando em casa, com a sua torcida, no seu piso, com um time melhor do que o São Paulo. Então, tira o brilho da classificação do Palmeiras. Se o Palmeiras for campeão em cima do Corinthians, vai se falar sobre esse jogo. Ah, mas só chegou na final por isso. Aí se perder pro Corinthians, viu, dessa vez não teve aquele pênalti. Vão ficar desmerecendo. E vale um tetracampeonato. Não é legal nem pro Palmeiras, gente. Não faz sentido. Ninguém ganhou hoje. Hoje o futebol perdeu. Ô Mauro, e você falou aí, né, de coisas absurdas. Teve até um lance que viralizou, eu nem sei qual foi o jogo, eu tava vendo a imagem nas redes sociais, um peteleco. Foi o cara deu um jogo do Bahia na orelha do outro, foi expulso. Foi o jogo do Bahia. Jacuipense, Bahia. Né? Foi no Rodrigo Nestor. O Nestor, como esses atores de quinta categoria, né, levou um peteleco, ele desabou no gramado. Desabou, ele esfarelou no gramado. Brum, cada um peteleco.
Alguém tem que entender o que é isso, que o jogador de futebol que cai com o peteleco, né? Como ele é frágil, como é que ele consegue jogar futebol? Caiu, desabou. E o cara do Peteleco tomou cartão. Então, foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Por que isso? Porque o árbitro de campo e o de vídeo não sabem o que é futebol. Os caras entendem isso. Cara, o futebol é um jogo que tem um empurrão, um chega pra lá, sabe? Escanteio, um agarra o outro, centroavante agarra o zagueiro empurra. Isso acontece. O futebol é um jogo de intimidação, de guerra psicológica. Um jogador conversa com o outro. Vou bater em você, vou fazer o gol, vem aqui, vou quebrar no meio. Isso acontece, é normal do jogo. Então, quando tá no verbal ali, isso faz parte, cara. Então, os caras têm que entender o que é um jogo. O esporte tem isso, até no tênis, que é um esporte que não tem contato físico, um irrita o outro, o cara tá perdendo o jogo, né? Aí vai lá, pega a toalhinha, volta, enxuga a testa, para esfriar o adversário quando o cara tá crescendo no jogo. Todo jogo tem essa guerra mental, tem a provocação, isso faz parte. No vôlei, os caras ficam ali se xingando na rede, ou se encarando. É do jogo, o esporte tem esse componente. Então esses caras não entendem isso, cara. Então esse do peteleco, isso tá rodando o mundo. As pessoas que veem isso em outros países, cara, o futebol brasileiro é uma piada. O cara dando peteleco, eles chamaram o árbitro de vídeo e expulsaram o rapaz. O cara dando peteleco. E o jogador que cai dessa maneira, simulando, ele deveria ser chamado a atenção. Agora, será que o Bahia vai fazer isso? Ou será que algum clube brasileiro faria isso? Chamar o jogador e falar, cara, isso aqui pega até mal, né? Você se jogou, cada um peteleco. Ah, mas o cara foi expulso. Mas, porra! Ninguém vai fazer isso. Ninguém. Eu capaz de bater nas costas dele. Parabéns, você foi bem, hein? Pô, nem precisa fazer curso de ator. Porque é uma encenação. Ninguém cai por causa de um peteleco, gente. Um atleta de futebol, um homem forte, saudável, atleta, toma um peteleco e cai. Como se ele fosse uma mosca, uma formiga, um inseto. Evidente que não. Qualquer um, ninguém, nenhuma criança. Nenhuma criança cai com peteleco. E o cara cai no chão. Ele é parabenizado internamente ou ele é criticado? Não deveria falar, peraí, cara, isso é demais, né? Passou do ponto, né? Ah, mas o cara do peteleco foi trouxa que deu um peteleco. Sinceramente, não dá. E aí a gente uma atrás da outra, cada dia tem uma novidade. E aí a gente vê o árbitro do VAR chamar e o árbitro de campo expulsar por causa do peteleco. Isso mostra o que é a arbitragem. O Casares, o Flávio Piperno, ele falou, tá? Ele falou sobre a situação na zona mista. A gente não tem como mostrar agora, mas eu vou ler aqui uma parte do que ele disse. Ele falou o seguinte: é a pergunta que o Brasil todo está fazendo. Onde está o VAR? Perguntou o presidente do São Paulo. Eles vieram para o jogo, o Brasil todo viu. Foi vergonhoso. Não é chororô. Quero cumprimentar os atletas, a comissão técnica, a diretoria, a nossa torcida. Eu quero cumprimentar a todos. Agora, o VAR esteve presente aqui. O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita, mas essa foi uma arbitragem pequena. Flávio Prado e Piperno. Pertinente, mas isso deveria partir dos dois. Isso deveria partir do Palmeiras e partir do São Paulo. E quando houver o oposto, a mesma forma. Mas aí o que é favorecido não fala nada. O técnico do Palmeiras, que costuma ser, né, o homem da verdade, o dono da verdade, o que veio salvar o futebol brasileiro e tal, ele deveria se manifestar. Porque todo mundo sabe que não foi pênalti. Todo mundo sabe. Todos. O Vitor Roque sabe, todo mundo sabe. A torcida toda do Palmeiras sabe. O Marcos teve a dignidade de falar, porque esse é o ponto que a gente vai votar. Não, hoje, nesse momento, São Paulo foi prejudicado. Mas no contexto, o futebol foi prejudicado. O Mauro acabou de falar, cada dia é uma novidade, cada dia é uma novidade pior. A credibilidade vai para o espaço. E quando você não acredita numa coisa, você não vai investir nessa coisa, você não vai botar dinheiro nessa coisa, você não vai gastar dinheiro para ver um evento desse. Hoje, há uma competição muito grande, tudo compete com tudo. Hoje o mundo realmente é globalizado. Então o cara que vai comer um lanche, ele não vai ver um jogo de futebol. O cara que vai num parque, nas opções imensas que você tem, ou até o cara que, vou ficar me divertindo no joguinho na rede social, o cara não vai no estádio de futebol. O cara começa a abandonar, porque ele não acredita naquilo. E isso só vai ser quebrado quando todo mundo estiver unido a favor de um produto. Então hoje o Palmeiras está rindo.
Eu não vejo graça nenhuma, porque pode acontecer daqui a alguns dias, no jogo contra o Corinthians, um absurdo desses, como aconteceu hoje a favor do Palmeiras, contra o Palmeiras. E aí, não sabe, é uma coisa muito grave, é muito sério isso aí. É a credibilidade do nosso esporte que está indo para o espaço cada vez mais. Porque colocaram os incompetentes para trabalhar, porque principalmente aqueles que formam os árbitros são os incompetentes, aí trazem os caras do exterior incompetentes para fazer esse trabalho. Colocam árbitros mal preparados, árbitros que não são testados devidamente para trabalhar, para fazer esse serviço. E aí, quando o Pilhado fala e com razão que os árbitros deveriam ser afastados, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro não tinha mais árbitro para apitar, porque eles são incompetentes. E eles estão sendo ensinados. Esses incompetentes começam a dar aula, já tem incompetente em cargo em mando de futebol. E aí esses caras começam a ensinar os erros deles para os outros, vai perpetuando isso. E a credibilidade vai embora. Cada vez que um jogo é decidido por um erro de arbitragem, mais a credibilidade do futebol vai embora. É o produto que está sendo perdido. Por isso que quando o Rafa Benítez elogiou o árbitro lá na Premier League, ele tomou uma multa de 100 mil libras. Por quê? Mas por que eu estou elogiando? Você não tem que se meter com a arbitragem. A arbitragem é problema nosso. Não tem que falar. Mas lá os caras são preparados. E lá o cara toma uma punição pesada. Agora aqui eles colocam qualquer um. Qualquer um não. Tem que ser fortão, garotão, bonitão, tal, né? Saradão, para poder mostrar a marca do patrocinador da Federação Paulista de Futebol. E aí, ele não precisa ter vocação. Vocação não existe. Ele tem que ser saradão, fortão, bonitão, né? Correr e tal. Agora, e a vocação? Tem? Zero. Eles não entendem do jogo. Eles não sabem como é futebol. Eles não têm macete de futebol. Não têm malícia de futebol. Então, eles apitam com o livrinho debaixo do braço. E com o livrinho é muito fácil ser enganado. Mas essas pessoas não são do ramo. Elas são incompetentes. Agora, o assoprador de apito aí, ele provoca um prejuízo tremendo, porque o time vai deixar de ter receita de um jogo final, né? Um jogo para 60 mil pessoas, não vai ganhar cota de TV, não vai ganhar premiação, enfim, o jogador que estava em campo não ganha o bicho, o técnico fica com o emprego, né, sob risco, porque é importante o Casares chegar hoje e falar, não, eu confio no meu técnico, tá de parabéns todo mundo e tal. Só que agora eu quero saber também até quando essa disposição do presidente de São Paulo vai se manter, né? Até quando ele vai continuar prestigiando a comissão técnica dele. Agora, há muito tempo eu também defendo uma outra coisa. Em vez de colocar esse monte de aspone lá na cabine do VAR, né? Um monte de cara trabalhando. E um leão de chácara vestido de árbitro na frente dos técnicos, tomando conta do técnico. Sim, agora tem isso, né? Afinal de contas, é o Bedel, né? Mas então, já que essa equipe de aspone cabe todo mundo, podiam pelo menos colocar um ex-jogador de futebol junto, porque muitas vezes enfim, o assoprador de apito e os aspones que estão lá para editar lance e tal, não sei o quê, para tentar, enfim, descobrir algum pelo em ovo, eles não têm a malícia do jogo. Então, um cara que já jogou, é um cara que sabe, olha, isso aí é malandragem, isso aí ele tá cavando, né? Isso aí é choque normal de jogo. Então, às vezes, falta também esse aval de quem conhece melhor. Eu acho que evitaria uma parte desses escândalos que a gente tem visto aí. Né? É uma situação muito bizarra, tá? Essa situação do São Paulo. Eu tô até falando aqui com alguém do São Paulo, né? Para ver se consegue participação de algum dirigente amanhã no nosso bate-pronto. Para ver se a gente consegue ter uma posição do São Paulo. Agora, o Belmonte também falou, tá? O Belmonte falou dessa situação, desse pênalti marcado contra o São Paulo. Eu tô aqui falando ao mesmo tempo, tá? Para tentar aqui algum posicionamento, alguém que participe amanhã do nosso bate-pronto. Agora, o Belmonte também falou, né? Ele disse o seguinte... ele cravou a permanência do Zubeldia e ele disse, a gente está muito feliz com o trabalho do Zubeldia, muito feliz com os jogadores.
O time fez uma grande partida, uma partida muito difícil. O time do Palmeiras é um grande time. Infelizmente, esse lance decidiu a partida. Mas o trabalho do Zubeldia continua. Vamos agora nos preparar. O trabalho continua do jeito que está sendo. O Casares também disse, claro que o Zubeldia continua. Tem razão, Mauro César Pereira? O Zubeldia deve ser mantido no São Paulo, não só porque foi eliminado agora, mas pelo trabalho que vem fazendo? Não tem motivo para mandar embora o Zubeldia. Vai colocar quem lá? O São Paulo tem que pensar agora do que ele vai fazer. Esse discurso do Belmonte, do Casares, são palavras ao vento. Eles têm que amanhã ir na federação e fazer alguma coisa. Ao invés de ficar puxando o saco, sendo subserviente à federação, o dirigente tem que protestar. Nós respeitamos o Campeonato Paulista. Tem que chegar e falar, olha, ano que vem eu vou colocar o time de garoto, vou fazer excursão, vou largar esse campeonato, porque é assim, se é assim, esse é o nível. O que vocês vão fazer pro ano que vem, para qualificar os apitadores? O que vai acontecer com o Lustor, que é o chefe da arbitragem? Vocês vão fazer o quê? Esse é o questionamento que ele tem que fazer. Ele chegar aqui e ficar dando declaração para a torcida, não adianta nada. Eu presidente do clube, eu tô diretor, vai amanhã na federação, chama lá o Reinaldo, né, que é o presidente, pede uma reunião e fala, cara, vamos assistir. O que você acha que foi isso aqui? Chama o Lustor. Já estamos eliminados, estamos fora do campeonato. Vamos pensar no ano que vem. Isso não pode acontecer. Olha isso aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão dizer para mim que isso aqui foi pênalti? O São Paulo tem que se posicionar como um clube grande nessa hora e peitar a federação. Mas os dirigentes dos clubes brasileiros não peitam a CBF, não peitam a Federação Estadual, nada, eles são subservientes. E você fica ali, não, porque não sei o quê. E aí, vai fazer o que de efetivo? Um questionamento público junto ao presidente da federação? Olha a declaração do paladino da justiça no futebol, o salvador do futebol brasileiro, Abel Ferreira. Depoimento dele sobre o pênalti. Há uma obstrução clara. Se é com intensidade, aí tem que falar com o árbitro. Há uma obstrução clara. Se é com intensidade, aí tem que falar com o árbitro. Como é que a gente pode acreditar nesse cidadão que se diz o paladino da justiça e tenha coragem de dizer que houve obstrução nesse lance? Ou seja, ele olha o interesse dele, como todos, né? Não é diferente de ninguém, não. Mas aí ele não pode se arvorar de, não, eu tô aqui para melhorar. Não tá para melhorar nada. Ele tá para olhar ao lado dele, chora pra caramba quando eventualmente é prejudicado e acaba sendo conivente com uma palhaçada dessas, né? Isso aqui é ser conivente. O Marcos foi honesto. Aqui você está sendo conivente com alguma coisa que está fazendo muito mal para o futebol. Eu não sei qual a dificuldade das pessoas admitirem, ó, eles erraram. Amanhã pode errar contra o meu time, claro. Acontece. E acontece mesmo. Os profissionais do futebol não fazem isso. Acontece. Errou, acabou. Aconteceu. Poderíamos vencer de outra forma. Não temos time para ganhar. Foi assim, tá bom, não. Eu ouvi aqui outra frase também do Rafael Veiga. Não vi direito, tudo. Quer dizer, se fosse o contrário, também seria assim. Claro. Eu também não iria admitir. Claro. Todo mundo age igual, sabe? Então esse discurso de que uns e outros que querem o bem do futebol, não querem. O futebol hoje foi sacaneado, gente. O futebol foi sacaneado. Esse é o ponto. Quem parou para ver o jogo hoje, falou, vou assistir um jogo de futebol, segunda noite, legal. Perdeu muito a graça. Repito, se o Palmeiras for campeão, vão dizer, viu? Foi campeão porque eliminou o São Paulo daquela maneira. E se perder, sem o pênaltizinho vocês não ganham. É isso, o roteiro já está pronto. De uma forma ou de outra, vão tirar o brilho de um eventual tetracampeonato ou vão ficar tirando sarro se não tiver a vitória dizendo que não teve o pênalti, porque foi uma coisa absurda. Esse pênalti entra assim na lista dos 5 mais bizarros, talvez, que a gente já tenha visto na história. Porque tem um vídeo ainda por cima, tem esse agravante. Você tem um recurso e não foi utilizado. E nesse caso, assim, por árbitro de vídeo concordar, é que ele também tem a mesma dificuldade de entendimento do que é um jogo de futebol. Galera, opiniões fortes, mas todo mundo concorda numa coisa: não foi pênalti. Agora acompanhe o que o goleiro Marcos disse em suas redes sociais. Fala, amigos, tudo bem? Desculpa a demora hoje aí que tava acalmando. Palmeiras dá um trabalho pra mim, velho. Eu tenho que dar uma acalmada, pensar no que eu vou falar na vida, porque eu vou falar pra você, viu? Hoje em dia qualquer coisa vira polêmica. E eu tô aqui pra lançar mais uma polêmica. Sei que vocês vão ficar putos comigo, mas pra mim não foi nada, cara. Eu joguei no sistema defensivo minha vida inteira e isso era comum. Ou o zagueiro deixa a perna ali na bola, ou o goleiro deixa ali, o centroavante
procura a perna do zagueiro ou a mão do goleiro e para o juiz cair na deles, né? Então não foi o primeiro que eu vi, não, gente. Né? Todo mundo já foi beneficiado ou já foi prejudicado com um pênalti assim. O erro, não o erro, né? Mas o que era para não ter o erro é o VAR, cara. O juizão tinha que ir lá olhar o VAR, ver todos os ângulos, aí ele toma a decisão dele. Então, eu não vou zoar com ninguém, não, porque foi uma partida que os dois times se entregaram demais. Meu time se classificou, mas, pra te falar a verdade, não achei pênalti, não. Sinto muito aí, cara, mas é o que eu acho. Beleza? Grande abraço aí, boa noite. E para finalizar, fica aquela dúvida e eu quero que você deixe nos comentários. Afinal de contas, foi ou não foi pênalti? Pode ser clubista, tá? Porque aqui o que faz o futebol ficar mais gostoso de ser discutido, mais gostoso da gente assistir é exatamente esse amor irracional. Deixa o amor racional aí para fora das quatro linhas, tá ok? Ah, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Estamos apenas começando e se você consegue dar like e se inscrever no canal, com certeza a gente consegue produzir cada vez mais conteúdo de melhor qualidade. Muito obrigado e até a próxima. A gente se vê.